Mas quais seriam as chances da atual vice-presidente na corrida eleitoral enfrentando um ex-presidente? A Atlas Intel foi a campo lá nos Estados Unidos para saber e os números estão na tela. Em uma disputa direta entre Kamala Harris e Donald Trump, quem você escolheria? 50,1% dos entrevistados pela Atlas Intel nos Estados Unidos escolheram Donald Trump. 48% Kamala Harris. 1,4% disseram votar branco, nulo ou que não vão votar. E 0,6% não souberam responder à pesquisa. Esta pesquisa, Atlas Intel, foi feita com eleitores registrados americanos entre os dias 23 e 25 de julho. 1.980 pessoas foram ouvidas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Andrei, começo já te perguntando do quanto este cenário, como uma mudança de Joe Biden, em décadas, um presidente americano que desiste de tentar um novo mandato, algo esperado, mas, de certa forma, também a questão era o timing que isso ocorre, cerca de 2 semanas, uma semana, na verdade, depois do atentado sofrido por Donald Trump. Como que você avalia esses números, o impacto de 2 acontecimentos tão inusitados numa campanha eleitoral que já se mostra histórica? Bom, a pesquisa mostra que já existe uma reação em relação aos últimos números que também apresentamos aqui no GPS-CNN. A Kamala Harris recuperou parte da desvantagem que o Biden tinha na nossa pesquisa anterior. O Biden estava 5 pontos atrás do Trump e agora vemos que a Kamala, logo depois de assumir, já cortou 3 pontos dessa distância e aparece apenas 2 pontos atrás do Trump. Então, existe no momento um grande entusiasmo no campo democrata. Basicamente, existe um candidato. Todo mundo entende que existe um candidato viável. Simplesmente, Biden não era mais um candidato viável do ponto de vista das pesquisas de opinião, a distância era cada vez maior. Depois daquele debate muito ruim, a brecha entre o Trump e o Biden já tinha ficado muito ampla e com o atentado, basicamente, as pesquisas indicavam que era uma campanha já inviável. E era difícil esperar que o Biden poderia se recuperar por conta da situação das aparições públicas cada vez piores, né? Desde questões de confusão verbal, né? Até simplesmente essa questão de ele ficar desaparecendo dias e dias, onde não se sabia sobre os paradores do presidente americano, cada vez com mais problemas de saúde. Agora, a última questão foi essa da Covid, que basicamente deixou ele enclausurado, né, em casa por vários dias e numa situação muito esquisita, né, de um partido em pânico em relação a um candidato que não consegue, né, demonstrar um bom desempenho, que não tem nenhum tipo de viabilidade em termos de recuperar essa distância. Então, a primeira impressão que fica é que a Kamala é uma candidata competente, né? Ela tem um certo carisma, ela conseguiu, nessas primeiras aparições, depois de assumir a candidatura, um muito bom desempenho em termos de aparições públicas. Isso deixou o contraste entre ela e o Biden também muito nítido, mais evidente, né? Algo mais jovem, mais jovial, mais dinâmico. Basicamente, ela mostrou a competência em termos de mobilizar a base do partido, né, e despertar redes sociais também entusiasmo e tem também essa fortaleza nas redes sociais que é muito relevante, né, algo que evidentemente no contexto do Biden era muito difícil esperar que ele poderia realizar. Então a primeira impressão que fica é que temos uma corrida que acabou de ficar novamente competitiva, né? Será que é realmente assim? Será que é uma corrida competitiva? Tem argumentos pró e contra, né? Argumentos pró, bom, a tendência para a Kamala é muito boa. Então, temos uma longa trajetória de erosão da base do Biden. Agora vemos que isso já foi revertido, tem essa nova onda de energia, de entusiasmo entre os democratas. E talvez isso poderia ser considerado talvez apenas o início, né? Tem toda uma rejeição à figura do Donald Trump que a Kamala
vai tentar capitalizar acima. Ela já fez aí um paralelo muito interessante entre a trajetória dele de procuradora, né? E então sempre caçando criminais. Do Law and Order, e então ela fez assim, eu conheço, né, o perfil do tipo de crime que o Donald Trump vem cometendo. Aquilo, evidentemente, repercutiu geral, viralizou nas redes sociais, foi muito bom em termos de discurso político. Mas também é importante ter um pouco de calma nessa análise, porque temos aí uma certa fraqueza estrutural dos democratas nesse ciclo eleitoral bastante grave e de diversos pontos de vista e ângulos, né? Como que isso poderia ser analisado? A gente vai, por exemplo, ver que temáticas. Nas temáticas mais importantes para os americanos hoje, o Trump ainda aparece na frente da Kamala em termos de economia, em termos de relações internacionais, geopolítica. Então, tem essa questão. E tem também a questão demográfica. Nunca vimos, para um candidato democrata, em ciclos recentes, um desempenho tão fraco entre jovens, por exemplo. A Kamala já parece, nos primeiros números das pesquisas, que ela se recuperou em termos dos eleitores negros. É uma base muito importante para o Partido Democrata, porque a vantagem entre os negros para um candidato democrata é sempre muito ampla. Mas entre os jovens, me parece que essa questão de fraqueza estrutural permanece. E tem outras múltiplas categorias onde vemos uma erosão da base do apoio para os democratas. Vemos isso também entre os latinos, estamos vendo isso também no eleitorado urbano, é algo bastante recente. Estamos vendo isso também no contexto do eleitorado de classe média, né? Inclusive mulheres de classe média. Então, existe uma fortaleza estrutural dos democratas que está sendo atacada pelo Donald Trump nesse ciclo eleitoral, e ainda vamos precisar esperar um pouco e ter uma certa cautela para observar as pesquisas e ver se a Kamala realmente está conseguindo se recuperar de maneira duradoura nas pesquisas, ou se isso é apenas uma tendência assim muito de curto prazo, uma certa inicial da novidade, né? E um número que ainda mostra que ela está atrás, e esse número nacional onde ela está atrás 2 pontos, isso se reflete num cenário nos estados-chave, nos estados competitivos, que é ainda bastante desafiador para a campanha dos democratas.